O Brasil tem quase 20 milhões de crianças na primeira infância, período que vai da gestação até os 6 anos de idade. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde 2019, o país conta com um pacto nacional que reúne centenas de instituições para proteger meninas e meninos que estão nessa faixa etária. E a Justiça do Trabalho, Anderson, faz parte dessa corrente. Garantir direitos trabalhistas a mães e pais, enfrentar as causas do trabalho infantil e julgar casos com um olhar voltado para a proteção integral da criança são alguns compromissos do Judiciário Trabalhista. Vamos saber mais na reportagem de Rocine Gomes. Crianças e adolescentes usados como mão de obra. O trabalho infantil é uma realidade identificada em 843 dos 5.570 municípios do país. Só neste ano, as autoridades brasileiras afastaram 2.564 crianças dessa situação de exploração. Diante dos números alarmantes, a Justiça do Trabalho se mobiliza e contribui para mudar essa realidade. Um exemplo disso é o compromisso do Judiciário Trabalhista com o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que em 2024 completou 5 anos. E o que é a primeira infância? Eu te explico. É o período de vida que vai da gestação aos 6 anos de idade, faixa etária fundamental para o desenvolvimento humano. O Tribunal Superior do Trabalho sediou um seminário em que o pacto era a temática central. No evento foram apresentados avanços em prol do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Marco Legal da Primeira Infância. A Justiça do Trabalho é, inclusive, uma das 350 instituições signatárias do pacto no Brasil. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou o compromisso com ações para combater o trabalho infantil e também para proteger trabalhadoras que desempenham um papel crucial de cuidadoras. Crianças tão jovens quanto 5, 6 anos de idade já deixam de frequentar a escola e assumem precocemente a responsabilidade econômica pela manutenção de suas famílias. E justamente essa perspectiva de proteger a família para se alcançar uma proteção efetiva para as crianças traz o segundo eixo de proteção integral e prioritária no âmbito da Justiça do Trabalho, que é exatamente a proteção às cuidadoras trabalhadoras. Para o ministro Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, discutir o Pacto da Infância traz luz para questões trabalhistas que afetam diretamente as crianças. Juízes que, ao perceberem que uma determinada causa trabalhista ela pode efetivamente gerar consequências para o cuidado de nossas crianças, né, na primeira infância, que essas causas tenham, então, um olhar diferenciado, uma maior sensibilidade e, obviamente, que elas sejam julgadas de forma prioritária. Guilherme Licham é educador e estudou evidências de que o trabalho infantil é uma realidade na população escolar. De acordo com ele, a subnotificação dos casos é um desafio para o Brasil. A metodologia que a Organização Internacional do Trabalho e o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística seguem para tentar detectar qual é a prevalência de trabalho infantil envolve perguntar para o adulto no domicílio se tem alguma criança que trabalha. Se o adulto disser que não, aí nem tem checagem de horas trabalhadas, condições de trabalho, que é o que a gente precisa para definir se tem ou não trabalho infantil. Mas no estudo anterior a gente mostrou que entrevistar as crianças diretamente pode dar uns números muito melhores. Entrevistar crianças é complexo, precisa garantir que elas estão protegidas, né? Que não vão poder ser identificadas, sofrer violência e assim por diante. Mas se isso for bem executado, aí a gente consegue de fato chegar nos números que são mais fidedignos. A extensão do período da licença paternidade é um ponto defendido pela procuradora do Trabalho, Geni Helena Marques. Ela considera que o benefício pode aumentar o vínculo e o cuidado de outro responsável pela criança. Além disso, ajuda a desmistificar diferenças de papéis culturalmente atribuídas a homens e mulheres no mercado de trabalho.
5 dias estão previstos no ato das disposições constitucionais transitórias, que foi promulgada há 35 anos atrás. Então, há 35 anos que a gente aguarda uma regulamentação e viveu de forma provisória com 5 dias. E aí o segundo ponto, a precariedade de 5 dias. 5 dias é muito pouco e causa diversos problemas, não só para o pai, que não tem a possibilidade de viver a primeira infância, os primeiros dias com seu filho, e com relação à criança, que sofre a ausência do pai, e a mãe, que é discriminada no ambiente de trabalho, porque o empregador sabe que posteriormente ela poderá usufruir de uma licença maternidade de 120 dias, em comparação com a do pai, que é de apenas 5 dias. De olho na responsabilidade social das empresas no cumprimento do marco legal da primeira infância e nos cuidados que a criança precisa nos primeiros anos de vida, Pedro Ivo Moura criou um programa que dá suporte a pais, mães e filhos. A iniciativa começou na empresa dele e deu tão certo que em 6 anos o projeto foi expandido para empregados de empresas parceiras e atende hoje 800 crianças. O interesse apareceu, despertou, nasceu a partir de uma conversa com o secretário de Educação de Recife, falando sobre a falta de vagas nas creches na nossa cidade. Então, a partir dessa dor, veio a vontade de contribuir. E nós temos 2 caminhos. O caminho que a gente chama de Pipa Empresa, que é para os filhos de colaboradores, e Pipa Território. Nós também apoiamos famílias em territórios vulneráveis. A juíza do trabalho Eliana Nogueira defende que, para a Justiça do Trabalho contribuir ainda mais com o Pacto Nacional pela Primeira Infância, é preciso garantir o acolhimento das crianças em sua totalidade. Quando a gente fala que nós estamos adaptando a Justiça do Trabalho à criança e ao adolescente, eu preciso entender a complexidade das questões que envolvem as lesões trabalhistas que envolvem a primeira infância. E esse é um grave, né? Aquela mãe que muitas vezes vai pedir a rescisão indireta do contrato porque ela não consegue voltar a trabalhar, ela não tem rede de apoio. Mas a lei exige, ou a lei determina, que essas crianças tenham direito à creche. O nosso olhar não pode ser só para analisar se a rescisão indireta vai ou não vai ser acolhida, mas olhar no complexo desse problema. A Constituição não é uma garantia apenas do hoje, do existente, mas uma garantia de um futuro, de um porvir que seja adequado a esses compromissos e objetivos da Constituição, que é uma sociedade justa, igualitária e solidária, né? E para isso, por óbvio, precisamos olhar para as nossas crianças.